Deus te use poderosamente com quem te usar. Pai, usa a vida do teu filho mais uma vez. O Senhor tem usado com tanta propriedade, Senhor. Eu sei que nesta noite o céu se abrirá mais uma vez sobre este lugar. Nos ensina, nos dirige, Senhor, nos conduza segundo a tua vontade, nos conduza segundo o teu coração, segundo o teu querer. Pai, conduza toda a situação agora, Espírito de Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Alegre, diga amém. Amém. Amém, diga alegre. Amém. Gente, feliz por poder estar aqui hoje, participar dessa celebração. Outro dia alguém me perguntou, onde é que está na Bíblia que tem que comemorar aniversário de igreja? Eu falei, onde é que está que não pode? Já que você quer uma coisa que mande, eu quero saber qual proíbe. O Salmo 90:12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu acho que uma festividade como essa é um momento importante de olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Mas também de olhar para frente e dizer, Deus tem feito promessas sobre essa casa e cada uma delas vão se cumprir, de empenhar o coração em fé para um nível maior de conquista. Eu não sei se eu que sou festeiro, eu gosto de festa de aniversário. Eu estou feliz que deu para a gente estar junto. Agradeço você ter se esforçado para estar na segunda noite, né, no jeito da gente conseguir fazer isso funcionar. E queria dizer também para o Bira que a presença dele aqui está funcionando. Eu entendi a sua mensagem. Eu quero me comprometer a te atender esse ano, em nome de Jesus. É muito bom rever vários amigos, mas é sempre bom estar com a família, né? Com o corpo de Cristo. Uma coisa boa entre os crentes, não importa que lugar que a gente esteja, do Brasil, do mundo. Quando você encontra os irmãos na fé, você já se sente em casa. É tão gostoso ser parte de uma grande família, não é verdade? Bom, como foi dito, meu nome é Luciano Subirá, e antes que me perguntem, porque todo lugar que eu vou alguém me pergunta, pastor Subirá é seu sobrenome mesmo, mas nome é artístico. Aí eu tive que adotar uma resposta padrão, digo, é profético, né? Fica por isso, mas é meu sobrenome mesmo. Eu sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná, mas eu gosto sempre, quando me apresento, de dizer que, além do ministério pastoral, Deus tem me chamado para servir o corpo de Cristo através do ministério de ensino da palavra de Deus. Eu gosto de dizer que o reino de Deus é constituído de princípios que Deus mesmo estabeleceu. E que quando a gente entende o funcionamento desses princípios, que eu gosto de chamar de os mecanismos do reino, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então eu tenho me dedicado ao ensino, não só da doutrina bíblica como um todo, que eu acho que é compromisso de todo pastor e líder, né? Mas de uma forma específica a essas chaves, eu gosto de dizer, que vão nos levar a romper com a mediocridade, a entrar num lugar mais profundo de comunhão com Deus, de frutificação. E o nome desse nosso ministério de ensino é também o endereço do nosso site, orvalho.com. O orvalho nós tiramos lá do cântico profético de Moisés, destine minha palavra como orvalho. .com não estava na Bíblia, você deve imaginar. A gente aumentou para remeter você ao site, porque lá nós temos muito, mas muito material gratuito à sua disposição. Mensagens como essa que vamos compartilhar hoje, você encontra ela em 3 formatos: formato de áudio, de vídeo e os artigos na forma escrita, né? O de áudio, além de você poder ouvir, você vai roubar minha água? Ok. Formato de áudio, além de você poder não só escutar no site, você pode baixar, tirar cópia, espalhar à vontade para abençoar quem você quiser, né? Nós temos lá, alguém disse só das minhas mensagens deve ter umas 300, mas tem de muitos homens e mulheres de Deus, tem muito material lá para te abençoar. Todo lugar que eu vou, eu gosto de começar falando do material gratuito, antes de anunciar o que a gente tem para vender, né? Porque a intenção não é fazer comércio, tudo está lá no site, você baixa de forma gratuita, acessa, usa à vontade, está lá para promover o reino de Deus. Os materiais que nós normalmente levamos nos eventos, eles são vendidos, porque os livros eles não só têm o custo da impressão, a cópia física, como também eles nos ajudam a manter tudo aquilo que é de graça. De vez em quando alguém me diz, pastor, quero te agradecer por todo esse material gratuito. Eu faço questão de às vezes responder de gratuito para você. Porque para mim, se deixar isso de forma gratuita me custa, né? Para quem trabalha na área de informática entender, a gente vive derrubando o provedor. O
tráfego é muito grande, não só a quantidade de acessos, mas de downloads que nós temos no site. E para manter isso tudo, e não só essa estrutura, eu creio numa palavra de Deus, que o Brasil vai servir as nações. Quantos creem nisso? E a gente está traduzindo muitos dos nossos livros para muitos idiomas, em muitos países, mesmo que o povo tenha condição, às vezes nós não estamos nem vendendo, nós estamos dando material, uma maneira de dizer: o Brasil reconhece o investimento que um dia vocês fizeram e hoje nós queremos retribuir. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, quem é que paga essas traduções? Eu falei: você. Cada vez que você compra um livro desse, você está nos ajudando. Então eu fico muito à vontade, eu quero divulgar alguns materiais, eu fico muito à vontade de falar disso, porque eu não ganho um centavo dos meus livros. A gente reinveste isso tudo no ministério, e pela graça de Deus, a gente já distribuiu mais de 500 milhões de livros, num país que tem fama de ler. Eu digo isso, eu não crente. Quem converte tem que no mínimo ler livros, tem que ter um pouquinho de fome, de interesse. Eu trouxe ali algumas ferramentas que eu queria te encorajar a adquirir no final. Vou falar rapidinho aqui de alguns desses materiais que eu trouxe. O primeiro livro que eu quero anunciar, e não é da minha autoria, é de um amigo, um norte-americano, na verdade ele é um canadense, que eu conheci lá, que é o Dwayne Roberts. Ele escreveu esse livro, Uma Coisa, buscando corajosamente tudo o que é importante. O Dwayne veio do IHOP estabelecer lá em Florianópolis uma das casas de oração. O IHOP lá em Kansas City, eles já estão há mais de 17 anos, orando e adorando, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue imaginar um culto que começou 17 anos atrás, nunca mais parou, por 20 segundos, Eles têm mais de 1000 obreiros, se revezam em turnos para manter a casa de oração funcionando. E eles têm nos ensinado muito, não só sobre oração e adoração, mas sobre paixão pelo Senhor, essa fome de buscar Deus. E esse livro, Uma Coisa, trata da essência daquilo que eles acreditam ter sido uma mensagem que Deus confiou a eles para entregar o corpo de Cristo. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. A gente tem ali um livro que é um clássico do nosso ministério, O Agir Invisível de Deus. Esse livro fala muito sobre o Deus soberano, que usa circunstâncias que às vezes a gente não entende para trabalhar em nosso favor. É um livro que fala não só da soberania de Deus, não só de fé e confiança na qual eu e você devemos andar, mas que fala muito do tratamento de Deus conosco. Eu gosto de dizer que entre toda a promessa que Deus faz até um cumprimento, tem um intervalo de tempo onde Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que necessariamente do lado de fora. O livro fala do tratamento de Deus. Para aqueles que estão envolvidos em liderança, fica em especial a recomendação. Watchman disse que aqueles que não se deixam ser trabalhados por Deus, nem deveriam trabalhar para Deus. Então esse livro fala muito do tratamento de Deus. Eu tenho certeza que ele pode ser uma ferramenta útil na sua vida. Eu trouxe também comigo, não vai dar para falar de todos os materiais, eu quero dar ênfase a alguns, se você tiver que escolher para priorizar alguns desses. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei em 1997, O Conhecimento Revelado. Nesse livro a gente fala como você pode ir além de um nível natural de entendimento e entrar numa dimensão espiritual, de compreensão, de revelação da palavra. Para aqueles que têm uma palavra e querem crescer nela, é uma excelente ferramenta. Eu trouxe também um outro livro, que é de um dos irmãos envolvidos na direção da casa de oração, que é o Lou Engle. Lou Engle é também o fundador do DECOL. Não sei quantos ouviram falar desse movimento de oração e intercessão, mas em 2004 ele colocou mais de 1 milhão de jovens em frente à Casa Branca para um dia de jejum e oração. E ele tem uma mensagem poderosa de consagração, que é esse livro, O DNA do Nazireu. A gente quer empolgar, principalmente a moçada, adquirir essa mensagem. É um livro assim, impactou demais meus filhos, além de mim mesmo. E nós estamos fazendo um kit. Hoje você pega o livro, mais um CD com DVD junto dos Filhos do Homem, por R$20. Se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 4 no cartão de crédito, para ver se te ajuda. Você poderia até, talvez, virar para o irmão ao seu lado, fazer uma cara bem profética, falar para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Pode usar até aquele jargão pentecostal. Deixa Deus te usar, basta. Agora, o livro que mais eu quero recomendar, não vai dar para todo mundo, não sei se dá por família, mas o livro que eu mais quero recomendar hoje está ligado ao assunto que eu senti de Deus de abordar. Uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Esse livro vai além
de ensinar sobre contribuição, sobre mordomia na vida cristã. Ele mostra uma característica importante da relação do cristão com Deus e o dinheiro, que envolve uma visão de adoração e de honra. Então eu quero te encorajar a adquirir, né, seja para si mesmo, seja para abençoar alguém. Você vira um irmão ao lado, você pode tentar o outro, né? Você profetiza, você vai me dar um outro livro. Eu acho engraçado quando a gente brinca assim, tem uns irmãos que ficam empolgados. Vi um outro dia, quase agarrou o outro pelo pescoço. Menino, generosidade em você, ele fala. Mas na hora que fala pro outro, o cara está empolgado. Mas na hora que o outro está falando, ele se faz de surdo, né? Finge que não vai com ele, eu me divirto com isso. Bom, abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Tô brincando. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. A princípio talvez não pareça um assunto para se falar numa festa de aniversário, mas na semana passada encontrei a Sr. Elias em Dourados. Estávamos num outro evento e eu perguntei para ele: haveria algum problema se eu usasse uma reunião de aniversário para entrar no assunto de finanças? Ele disse: na verdade eu estava sentindo mesmo, não sabia se a gente falava ou não. Eu falei: eu realmente estou sentindo da parte de Deus algo. Eu perguntei se você pudesse escolher qual seria aí, né? E achei interessante. Ele falou: olha, se eu pudesse opinar, seria aquela. Eu falei: é bem aquela. Eu falei para ele: se isso não for um sinal de que a vontade de Deus pelo menos é de nós dois. Mas eu creio que, estou brincando, eu creio que essa é a direção de Deus para nós essa noite. Eu quero repartir isso com você. Vamos lá, Provérbios 3, versículos 9 e 10. O texto diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você pode repetir esse versículo comigo? Melhor do que só repetir, vira para o irmão que talvez você convença a te dar um presente. Fala aí para ele, sorrindo, vai agradando ele. Fala para ele: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Para não fazer acepção de pessoas, vira muito irmão agora. Tem gente que às vezes não gosta, as pessoas nem conhecem, tem que ser presente. Fala para ele: se você honrar o Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda, o Senhor vai te encher de provisão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês puderem diminuir meu retorno, eu sei que a maioria dos pregadores pede mais, para mim menos, aí eu te dou menos trabalho com o microfone. Mas você vê que ele está muito baixo, você começa a cena aí que eu lembro. Glória a Deus. Talvez uns 15 anos atrás, aproximadamente, Deus começou a me fazer entender melhor esse assunto, e ele tem sido uma revolução na minha vida. Eu lembro que Deus já vinha tentando trabalhar essa questão do que eu vou compartilhar com vocês há mais tempo. Em janeiro de 2000, exatamente há 16 anos atrás, eu fui ministrar em Gana, na África Ocidental. Eu lembro assim que nós tivemos uma viagem muito cansativa. Eu morava em Guarapuava, no interior do Paraná. Tínhamos uma viagem de carro, mais de 3 horas até Curitiba, um voo depois até São Paulo, uma longa espera de conexão no aeroporto lá de Guarulhos. Aí fizemos um voo para Zurique, na Suíça. Nós amanhecemos em Zurique, ficamos até à tarde, esperando pegar um outro voo para chegar à noite na África. Estou falando de mais de 24 horas, né, de viagem, sem considerar ainda a diferença do fuso. Então, quando nós chegamos em Gana, tudo que eu queria, e Deus sabe o quanto eu queria, era um chuveiro e uma cama. Se pela misericórdia de Deus ainda tivesse uma comida, seria um acréscimo. Mas eu precisava de um chuveiro e queria dormir. Mas os irmãos nos pegaram no aeroporto e na maior empolgação deram a notícia: estamos indo para uma vigília. Quanto mais de 24 horas viajando, eu não estava empolgado. Aleluia.
Mas quando eu cheguei naquela vigília, eu acabei me empolgando, porque essa era a minha primeira vez na África. O pessoal estava assim, vestido muito a caráter, eles estavam cantando não só o inglês, que é a língua oficial do país, mas em vários dialetos. Aqui estava uma festa. Irmão, eu esqueci o cansaço, eu esqueci tudo, eu me animei, eu cantei, eu orei. Mas no meio da vigília, o pastor interrompeu o ritmo da vigília e levantou uma oferta. Eu nunca tinha visto uma oferta numa vigília na minha vida. Mas eu tinha acabado de chegar, estava empolgado. Eu lembro que eu puxei a nota que eu encontrei na carteira, nem sabia quanto eu estava dando, né? Eu já estava perdido no câmbio, eu tinha trocado o real pelo dólar, lá o dólar pelo CEDI, que é a moeda deles, mas empolgado peguei uma boa oferta. Isso era uma quarta noite. Eu lembro que na quinta noite nós fomos ministrar no que supostamente seria só um treinamento de líderes, não era nem um culto. Quando chegamos lá de novo, oferta. Peguei um pouquinho menos. Sexta-feira de manhã, uma reunião só de pastores. Pensei, acho que os pastores são isentos, que é nada. Oferta de novo, está toda abastada. Cada oferta, irmão, diminuía mais o negócio. Até que chegou o culto de domingo. No culto de domingo, eles levantaram 4 ofertas diferentes. E quando terminou, irmão, pensa num cara que estava na carne, pensa num cara que estava bravo. Era eu. Eu peguei um dos pastores, chamei ele de lado e falei, vem cá. Falei, chamam a gente lá no Brasil de terceiro mundo. Falei, mas cá entre nós somos terceiro mundo melhorzinho que vocês. Ele olhou para mim e falou, onde você quer chegar? Eu falei, onde eu quero chegar? Você já esteve lá no Brasil com o seu pastor. Eu falei, lá que nós temos uma condição financeira melhor que você, na nossa igreja, apesar de ter mais reuniões durante a semana, a gente só levanta oferta e contribuição numa única reunião, uma única vez que é o domingo. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, porque ninguém aguenta ficar dando tanto dinheiro desse jeito. Eu falei, eu cheguei quarta-feira aqui, já estou quase quebrado. Vocês estão tendo rapelando. Eu falei, cara, eu não consigo entender isso. Eu lembro que ele estava me olhando assustado. E ele, naquele momento, perguntou assim para mim, você acha que nós levantamos mais oferta porque nós queremos arrecadar mais dinheiro? Eu falei, se não fosse para isso, seria para quê? Eu lembro até hoje da cara de decepção dele. E aquela sinalização de reprovação, mesmo que você não fala a língua do cara se entende. Quando ele balança a cabeça e faz... Ele perguntou para mim, vocês adoram nas outras reuniões ou só no domingo? Eu falei, não, adoração tem todas. Ele olhou para mim e falou, esse é o seu problema. O meu problema é que eu adoro. Ele falou, não, o seu problema é que você ainda não entendeu que as nossas ofertas fazem parte da nossa adoração a Deus. E diz, desde a velha aliança, Deus disse, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. E diz, essa é a razão pela qual toda reunião nós temos oferta. Agora, se você acha que nós estamos tentando arrecadar mais, você está enganado. O que nós ensinamos ao nosso povo, você vai estar em 5 reuniões na semana, vou forçar um pouco aqui a tradução, o câmbio. Só tem 5 reais para dar, em vez de dar 5 reais numa reunião, nas outras 4, troca a nota de 5 em 5 de 1. Na época eu lembro que tinha nota de 1. Troca de 5 em 5 de 1. E cada reunião você traz algo para cumprir o princípio de não chegar diante do Senhor de mãos vazias. Eu falei, mas não dá na mesma. Dá 5 de uma vez, 5 de 1. Ele falou, para efeito de contabilidade, sim. Para efeito de declaração, não. Ele diz, tente você dar um buquê de rosas para sua esposa, com 12 delas de uma vez só. Ou 12 rosas por 12 dias seguidos. A contabilidade é a mesma. A mensagem é outra. Irmão, fiz o teste. E diz, se você pensar só na perspectiva da contabilidade, você fugiu do que é o propósito, que é a adoração a Deus. Eu lembro que na hora eu baixei minha cabeça, minha vontade era dizer para ele, desculpa a vergonha que eu passei, desculpa ter nascido, né? Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas eu ainda não tinha conseguido entender. Nessa ocasião, eu lembro que era um domingo à tarde, depois do almoço, eu estava orando, buscando a Deus, porque eu tinha a difícil tarefa e missão de ter que ministrar sobre o assunto de contribuição naquela ocasião. E nos primeiros, talvez 10 anos quase do meu ministério, penso que um cara, irmão, que gostava de tocar no assunto de dinheiro era eu. Em primeiro lugar, o próprio receio de que as pessoas nos entendessem de uma forma errada, ou nos associassem com outros grupos que trabalham de uma forma equivocada nessa área, né? Ou qualquer outra organização que já tinha cometido escândalos. Eu lembro principalmente no início do ministério a gozação, né, que a gente enfrentava. Só de chegar no lugar, se apresentar e dizer que era pastor, a gente pagava o pato por causa de muita gente. Me lembro da época que o Chico Anísio ainda estava em alta.
E parte das brincadeiras, das gozações dele nos programas de comédia, né, era dizer: Jesus Cristo é o caminho, a fulano de tal é o pedágio. Ele dizia: pequenas igrejas, grandes negócios. E por conta de toda aquela provocação, eu fazia de tudo para nem tocar no assunto. Aliás, eu sou de uma época, as coisas mudaram muito de uma geração para cá, mas, em primeiro lugar, antigamente, os púlpitos nem eram de vidro ou acrílico. Você lembra disso, né, pastor? A gente... Você lembra disso? Não foi querer dizer que ele é antigo. Ele veio de uma igreja que era assim, entendeu? Aqueles púlpitos normalmente eram todos de madeira. Eu brinco que só faltava a gente esconder atrás dele na hora das ofertas, de vergonha. Dizer: os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que levantar o dízimo e oferta. Só faltava a gente aí desculpando, mas nós vamos fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém? A gente tinha coragem de encarar o povo quando tocava no assunto. Mas nós estávamos numa reunião administrativa, a semana antes desse domingo, quando Deus falou comigo, e nós tivemos que tomar uma decisão, por falta de recursos. Iríamos interromper um projeto, uma construção da igreja. E alguém disse: antes de tomar a decisão de parar, a gente não poderia fazer um último apelo, um último desafio ao povo? Isso faz sentido, quem sabe a gente anda um pouquinho mais antes de parar. Eu lembro que nessa hora o nosso pastor sênior, principal ali da equipe, ele virou para nós, o restante dos pastores ali, da equipe do presbitério, e falou: algum de vocês recebeu alguma palavra de Deus nessa área, que já queira aproveitar e compartilhar? E eu lembro que meus outros amigos, no dia eu apelidei dos amigos da onça, eles todos viraram e disseram: o Luciano tem uma palavra aí faz alguns meses que ele está sem coragem de pregar, porque é nessa área de contribuição. Eu lembro que meu pastor olhou para mim e falou: está escalado para pregar o próximo domingo. Toda da mensagem, eu não tinha algo que para mim é uma mania, né? Eu acho que eu me empolguei quando eu li um dia lá que Filipe, quando evangeliza aquele eunuco etíope, a Bíblia diz, começando daquela escritura, ele anunciou a Jesus. Eu sempre preciso de um texto como ponto de partida. Eu estava com a mensagem toda organizada, não sabia por onde começar. Então eu fui, estou lá orando, pedindo para Deus coragem para mexer no assunto. E ao mesmo tempo eu estava orando, dizendo: Senhor, me dê um texto, me dê um versículo, me dê um ponto de partida. Eu estava ali orando, e de repente o Espírito Santo falou comigo: Provérbios 3, 9 e 10. Eu conhecia o versículo, mas a hora que eu me lembrei dele, pensei: esse é o texto perfeito para eu começar essa mensagem. Mas quando eu falei assim no meu coração, o Espírito Santo falou comigo de uma forma não convencional. Eu brinco que não parecia o jeito de Deus falar com a gente. Ele disse assim: se você pensa e vai usar o meu versículo para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. Ele deu um susto. Eu até agora estava te pedindo um versículo. Você me deu um versículo. Ele diz: não para você iniciar essa mensagem. Ele diz: eu preciso acertar algumas coisas entre eu e você. Pensa uma coisa de potência. Pensa um cara que passou horas com a cara no chão, prostrado, chorando, apanhando, né? Deus me esfregando um versículo atrás do outro na minha cara. E aquele dia eu tomei a decisão, falei: não é justo apanhar sozinho. Decidi repartir essa surra o resto da minha vida por onde eu andasse. Eu tenho uma versão mais pesada, mais hardcore, que é só para os pastores, né? Para vocês é a versão com cortes hoje, é a mais amena. Mas naquele dia o Senhor começou a falar comigo. Esse versículo, eu enxerguei ele como nunca antes, principalmente o versículo 9, quando diz: honra ao Senhor com os seus bens. Essa palavra honra ao Senhor, ela parecia saltar diante dos meus olhos. E naquele momento eu lembro que o Espírito Santo falou: por que é que você vai pregar a respeito desse assunto hoje? Eu falei: porque o seu povo precisa crescer nessa área também. Ele diz: eles já estavam precisando há mais de 3 meses atrás, quando te dei a palavra, você não teve coragem de pregar. Ele diz: essa não é a razão pela qual você decidiu pregar. A razão pela qual você decidiu pregar isso hoje é porque o caixa está baixo e vocês vão ter que parar a construção. Eu falei: mas a construção é sua, não é minha. Tipo, não estou tentando fazer nada para mim. Mas ele me disse: quando você age como você está agindo, você rouba de mim a adoração que me é devida. Você rouba do povo os resultados que eles poderiam experimentar se fossem direcionados a se mover da forma certa e na direção certa. Naquele dia, pela primeira vez, Deus começou a me fazer entender algo, e nós precisamos olhar para esse texto, querido, e separar aqui 2 coisas. Uma delas tem a ver com o propósito que Deus está propondo aqui para mim e para você. A outra tem a ver com o resultado. A maioria dos pastores pega esse texto para falar só do resultado.
e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. E aliás, até a gente fica empolgado a contribuir quando alguém nos propõe o resultado. Ué, eu abro mão de parte que eu tenho para ter de volta mais do que eu tinha antes, mas isso é um negócio bom até para o ímpio. Se o cara tiver a certeza de que isso funciona, ele não precisa ter nenhuma boa motivação para praticar isso. Mas o que Deus está apresentando diante de mim e de você, antes de mencionar um resultado, é uma proposta específica. Ele diz: eu quero de você honra. E o que vai desatar, querido, a consequência, não é a atitude em si, não é a contribuição em si, mas é se ela expressa ou não honra. E muitas vezes a gente não consegue nem enxergar a proposta de Deus, o propósito disso. A gente muitas vezes fica aí cego, obcecado pelo resultado, e acabamos andando fora do trilho que Deus propôs. Naquele dia Deus começou a falar comigo a respeito de honra. Isso é o que eu quero ministrar hoje. Eu quero te dizer, querido, que a essência, o cerne de tudo o que diz respeito não só à contribuição, mas a toda a relação do cristão com Deus e o dinheiro, é uma questão de honra. Deus nunca quis o meu e o seu dinheiro. O que Deus espera de nós é honra. E basicamente, se a gente não estiver disposto a oferecer honra, então Deus está dizendo: então não precisa me dar nada. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Pula comigo para Malaquias, capítulo 1. Talvez seja mais fácil você pegar em Mateus e voltar um livro. Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. O texto diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Deus disse: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí vem a pergunta: vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Eu diz: ora, apresenta-o ao teu governador. Desde aquela época já se fazia média com o governante. Acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que o que está em questão de ser ou não aceito não é a oferta, é o ofertante. A pergunta é: aceitará ele a vossa pessoa? Vamos continuar. Diz o Senhor dos Exércitos, 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Ele está falando das portas do templo. Para que não acendesseis debalde. Essa palavra significa em vão, à toa, inutilmente. Para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus está dizendo: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Amém? Ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Amém? Deus diz: tanto um como o outro honra. O servo honra o senhor, o filho honra o pai. Deus disse: eu sou o senhor, cadê a minha honra? Aí ele mexe com um sinônimo de honra: cadê o respeito para comigo? O que é que Deus está protestando? Que ele não estava recebendo honra, mas ele estava recebendo oferta. No entanto, o interesse de Deus nunca foi na oferta meramente em si. Quando Deus propôs para a gente a questão das ofertas, era para que através delas nós pudéssemos expressar honra a Ele. O foco de Deus, querido, nunca foi a oferta em si, mas a oportunidade que Ele nos deu de, através disso, dar honra. Agora Ele disse: se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. Ele disse: por mim pode fechar as portas do templo. Em outras palavras, está dizendo: vamos parar com essa brincadeira. Ele disse: vocês estão acendendo à toa o fogo do altar. Era o lugar onde os animais eram sacrificados, ofertados ao Senhor. Deus disse: estão acendendo à toa. Ele disse: porque se isso não é para dar honra, vocês estão perdendo tempo, eu não estou recebendo nada, eu não estou interessado nisso. Por mim, vocês podem parar de brincar. Isso me trouxe muito temor. Porque durante muito tempo, mesmo como pastor e líder, a maneira de pensar nas ofertas, pelo menos da minha parte, o pastor não tem que ser só o alimentador do rebanho. Muitas vezes ele tem que ser empreendedor, administrador, né? Porque tem muita gente que não para fazer as contas do que custa a estrutura. Só que muitas vezes nós transformamos a contribuição só no meio
de financiar projetos. Quando na proposta de Deus, isso deveria ser só efeito colateral. Financiar o projeto deveria ser só mera consequência. Para Deus a proposta era que se desse honra. Ele está dizendo, eu espero que vocês me dêem honra. Se vocês não for dar honra, então não precisa dar em nada. Eu comecei a entender naquele dia, e foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Eu comecei a entender naquele dia que Deus nunca esteve interessado na oferta em si, mas na honra. Você pode repetir isso comigo, só para efeito didático. É o nosso primeiro ponto aqui que eu quero que você pare. Diga comigo, Deus não está interessado na oferta. Deus não está interessado na oferta, mas na honra. na honra. Irmão, se o interesse de Deus fosse na oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. Não é verdade? Mas Deus rejeitou várias ofertas. Caim que eu diga. Gênesis 4:3 fala de Abel trazendo uma oferta ao Senhor das primícias do seu rebanho. E a Bíblia diz assim, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porque o que chama a atenção de Deus é que ele não é oferta, é o ofertante. Aliás, Deus não está interessado em nada que eu e você possamos dar. Ele só espera que essas coisas sejam o meio da gente ir até Ele. Por exemplo, Jesus disse que o Pai procura adoradores. Ele nunca disse que o Pai procura adoração. Deus não está atrás da adoração. Deus está atrás do adorador. Deus quer a pessoa. Da mesma forma, Deus não está atrás da oferta, Ele está atrás do ofertante. É por isso que Malaquias diz, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. O que está em questão é que Ele dê a pessoa. E Gênesis 4, que é a primeira menção de oferta na Bíblia, diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Deus não se agradou de Caim, a pessoa, e da sua oferta. Então, se o interesse de Deus fosse só na oferta, porque a oferta estava valendo. Mas Deus olhou para de Abel e disse, legal. Olhou para de Caim, isso aí eu não quero. Qual a diferença, filho? Os dois trouxeram uma oferta. Só que a Bíblia diz que a oferta de Abel era as primícias do seu rebanho. Diz que ele era pastor de ovelhas. Qual era o negócio dele? O rebanho, o gado. Quando as primícias, os primeiros frutos começaram a aparecer, em vez de só comer e usufruir aquilo, ele vai e faz uma oferta. O que ele está dizendo? Deus, antes de comer do fruto do meu trabalho, eu quero te honrar. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Naquele momento ele está colocando Deus num outro patamar, além de qualquer interesse que ele tem em qualquer coisa material, dizendo, eu quero te honrar primeiro. O que ele está oferecendo a Deus? É um animal no sacrifício? Não, é honra. Agora, qual é o problema de Caim? O problema de Caim é que ele não é o que ele fez, mas sim como ele fez. Eu já descobri na Bíblia que não adianta eu e você fazer apenas a coisa certa. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo, em Tiago 4:2 a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Então uma das maneiras de se receber de Deus é pedindo, através da oração, né? Só que o versículo seguinte, Tiago 4:3 diz, pedis, que é a coisa certa para receber de Deus, e diz, e não recebeis, porque pedis mal. Se você fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa compreensão e ajustar algumas coisas. Por exemplo, a ceia do Senhor. Eu creio que quando a gente toma a ceia, nós somos abençoados. Você crê nisso? Pelo menos em 1 Coríntios 10:16, Paulo chamou o cálice do cálice da bênção. Então tem que ter bênção nisso. Agora, você pode dizer, se há a coisa certa para ser abençoado? Depende. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois ele diz, quem comer ou beber indignamente será réu de juízo. Se você fizer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, do jeito errado, não funciona. Em vez de bênção, você vai ter julgamento ou maldição. Da mesma forma, quando falamos que ele dá contribuição. Em Gênesis 4:7, Deus olha para Caim e diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo, não é o que você fez que foi errado, é como você fez isso que te trouxe essa complicação. Agora, qual a diferença? A oferta de Abel a gente lê, ele deu as primícias do rebanho, está dizendo, Deus, você primeiro. O que Caim fez de errado? Gênesis 4 diz que Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. A palavra tempos, ela está indefinida lá no hebraico. Não dá para saber se são dias, tem uma versão que diz ao cabo de dias, mas não é específico. Se são dias, semana, mês, nós não sabemos. Ela é indefinida.
Mas o fato é que está dizendo que enquanto um colocou Deus primeiro, o outro deixou Deus por último. No fim dos tempos, quer dizer, ele plantou, ele colheu, ele usufruiu, daqui a pouco olhou, sobrou, não vamos dar para Deus. Não deixe de dizer, Deus não quer a sua sobra, porque a sua sobra não expressa nenhum tipo de honra. Aliás, deixa eu te dizer algo profundo aqui. Só consegue dar a sobra para Deus ainda quem tem a façanha de fazer sobrar, que não é o caso da maioria. Ultimamente, nem fazer sobrar a gente consegue. Então quem deixa Deus por último, na verdade, acaba deixando Deus ali fora. No Novo Testamento nós temos um episódio parecido. Abre comigo em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41 até o 44. Marcos, capítulo 12, do 41 até o 44. O texto diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Sua versão também diz como. Ele não observava quanto, ele observava como. O que chama a atenção de Deus, que na minha e na sua contribuição não é a quantia, é a maneira como nós fazemos. Até porque a quantia dele é relativa. O quanto é relativo? Dependendo do momento que eu estou vivendo, o mesmo valor de contribuição significa algo diferente. Já teve época na minha vida que 50 reais era troco. Já teve época que 50 reais era comida da semana toda para a família. Então, dependendo do momento que eu estou vivendo, aquilo significa algo muito diferente. E mesmo quando comparamos um com o outro, dependendo do que cada um ganha, aquilo que ele vai entregar significa um percentual do seu ganho completamente diferente. Então a gente não pode nem fazer nenhuma comparação de valor. Mas o interessante é que o texto continua e diz assim, 42, o 41 termina: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. 42, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Essas 2 moedas, uma versão chama de 2 leptos, juntos, na hora de fazer o câmbio, só dava 1 quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Em 2001, mais ou menos a época que Deus falou isso comigo, eu fiz um cálculo pela grama da prata. Está bem desatualizado hoje. Mas na época, esses 2 leptos, pelo valor da grama da prata em real, daria 25 centavos de real. As 2 moedinhas delas trocadas daria, vamos supor aí, 25 centavos. Então nós estamos falando de algo simples. O texto diz: depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. 43. Chamando os seus discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Imagina os discípulos meio perplexos. Pera, Jesus. Tem uns caras botando muito dinheiro. Essa mulher jogou 2 moedinhas, que na hora do câmbio dá a menorzinha do Império Romano. Jesus diz, ela deu mais do que os outros. Agora, Jesus está lá para olhar a quantidade. O texto diz que ele está observando como. Agora vamos ver o argumento de Jesus. 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Quem está dando a sobra? Primeiro fez o que quis com o dinheiro. Quando não tinha mal o que fazer, olhou para trás, sobrou, então dá para Deus. Quer dizer, Deus só entrou porque houve sobra. Isso é honra? Não. O pastor eram grandes quantias, era uma grande sobra. Ainda assim era sobra. Essa mulher talvez abra mão da possibilidade de comer uma última refeição. Talvez ela diga, eu vou com fome, eu vou arrumar depressa, mas eu não vou deixar de honrar o Senhor. O quanto foi ofertado aqui, que não é o valor, e o valor é relativo, porque a posse dela é bem menor. Mas é quanto coração a pessoa está colocando nisso. E nós precisamos entender que a expectativa de Deus conosco, querida, não tem nada a ver com quanto dinheiro eu e você podemos dar. Até porque o quanto é relativo. Mas tem a ver com a forma como nós nos posicionamos. Irmãos, eu vou repetir o argumento de antes.
Se o interesse de Deus fosse na oferta, então qualquer oferta estava valendo. Mas em Atos capítulo 5, você já leu sobre Ananias e Safira. A Bíblia diz que o casal vende uma propriedade, segurou um pouco só um pouco, e deu o resto, a maior parte. Em vez de serem abençoados, reconhecidos por Deus, honrados, a Bíblia diz que eles foram ajudados. Porque Deus não está interessado na oferta. Aliás, deixa eu te dizer, querido, até o diabo sabe que Deus não está interessado na oferta. Então ele não luta contra a pessoa ofertada. O apóstolo Pedro olha para Ananias e faz a pergunta: por que encheu Satanás o seu coração? Deixa eu te dizer algo, querido, tem muita gente que acha que o assunto da oferta não é algo espiritual, é algo só natural. É mais espiritual do que você imagina. Primeiro Ananias diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que Pedro está trazendo para Ananias o assunto do Espírito Santo? Ele está dizendo: nenhum de nós apóstolos pediu essa oferta. Quem colocou no seu coração foi o Espírito Santo. Então quando você mente a respeito do que fez, você não está mentindo para a gente, você está mentindo ao Espírito Santo. Ele está dizendo que quem começou o processo aí dentro do seu coração foi o Espírito Santo. Mas a pergunta depois é: por que encheu Satanás o seu coração? Agora, irmão, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que isso não é importante? Você acha que os dois iam se dar ao luxo de brigar pelo coração do homem se isso não fosse importante? Agora, o diabo não lutou para roubar a oferta, porque ele sabia que o interesse de Deus não estava na oferta. O diabo se infiltrou para macular a oferta. Então aquele homem, em vez de ter a conduta correta e dizer: eu sigo essa direção para honrar Deus, ele na verdade demonstrou avareza, demonstrou vontade de não entregar aquilo tudo, mas manter o discurso e a postura de que faria. Ele não conseguiu favor nenhum de Deus com aquilo que ele fez, porque Deus nunca teve atrás do meu e do seu dinheiro. Abraão, que eu digo, Deus pede a Abraão uma oferta que vale mais do que dinheiro. Deus pediu o próprio filho. No momento em que Abraão sobe ao Monte Moriá, disposto a sacrificar seu filho, na verdade chega a colocá-lo em cima do altar. Fico imaginando a cura interior de Isaac, se eu passar de boa. Quando ele está para descer o cutelo na goela do menino, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou: Abraão, não faça isso. Irmão, se eu sou Abraão, eu gosto de ler a Bíblia tentando me colocar lá na história. Fico tentando imaginar o que é viver aquilo. Se eu sou velhinho, eu acho que eu gritava de volta: se decida, você quer ou não quer o menino? Porque, irmão, deve ter sido tenso demais chegar até aquele ponto. Eu tenho 2 filhos. Só tentar pensar na história dá desespero. O homem está a ponto de fazer o que talvez seria a pior coisa da sua vida: dizer: Deus, eu te honro mais do que qualquer coisa. O momento que vai fazer: não faça. Eu teria gritado de volta com um desabafo: decida, você quer ou não quer o menino? Eu acho que Deus teria gritado de volta: eu nunca quis um menino, eu queria a sua disposição de abrir mão de qualquer coisa para me manter em primeiro lugar. E já que eu tenho de você, pega o menino de volta. De hoje eu te dou uma nação numerosa, uma grande descendência. Nós precisamos entender isso. Quando Deus está dizendo: se você me honrar com os seus bens, eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares, isso não é barganha. Tem crente que acha que é uma troca. Diz: bom, se o preço para ser abençoado é dar mais, então eu dou para receber. Irmão, Deus não está fazendo nenhuma barganha. Eu quero explorar isso no meu próximo ponto agora. Deus está dizendo: se você conseguir me colocar acima, isso é honrar, fazer distinção de qualquer valor material ou financeiro, e eu descobrir em você um coração que foi vacinado contra a avareza, que não está concorrendo com o lugar que é meu, então eu vou encontrar em você maturidade para despejar recursos sem a preocupação de perder você. Você consegue entender a diferença? Por que Deus pediu para honrar justo com os bens? Não é a única forma de honrar Deus. Jesus diz: esse povo me honra com os dados, citando Isaías. Quando eu e você estamos cantando, orando, estamos honrando a Deus com os nossos dados. É uma forma de dar honra. Mas Deus foi específico: eu quero que vocês me honrem com os seus bens. Então a pergunta é: por que honrar ao Senhor com os bens? Talvez, querido, esse assunto do dinheiro e das finanças seja uma das coisas mais delicadas na vida do homem, do ser humano. Em Colossenses 3,5, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Toda pessoa que é apegada demais àquilo que é material tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Na parábola do semeador,
Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos, e diz: os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Nós sabemos que a semente é a palavra. O que são os espinhos? A única coisa que a Bíblia mostra tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na minha e na sua vida. Jesus interpreta os espinhos dizendo que são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. É delicado. O problema dos espinhos, querido, é que se você não arrancar, ele cresce. Se você não se livra desse bicho que vira filhotinho, ele cresce. Quando cresce, tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. Uma relação errada com o dinheiro, com as coisas materiais, foi a única coisa que Jesus chamou de um outro Senhor, concorrendo com o senhorio de Deus na nossa vida. E diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as empresas. A única coisa chamada de um Senhor, concorrendo com o senhorio dele. Quando Deus está dizendo: eu quero que vocês me honrem nessa área, Ele na verdade está tentando nos levar a um lugar onde o coração que seja guardado e protegido de um grande inimigo da nossa relação com Deus. Agora me entenda, querido, o problema não é o crente ter dinheiro. Eu não sou contra de forma alguma o anseio, a possibilidade de você prosperar. O problema é que muitos de nós hoje em dia estamos usando a mensagem de prosperidade para mascarar nossa própria avareza e ganância que deveria estar sendo tratada. O errado não é o crente ter dinheiro. Quero citar aqui uma frase do Kenneth Hagin, diz: errado é o dinheiro ter o crente. Você consegue entender a diferença? Alguém diz que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Essa é a diferença. A diferença não tem a ver, querido, com as suas posses, tem a ver com o coração. Pastor, é errado prosperar materialmente? Claro que não. No Salmo 62:10, Deus disse: as vossas riquezas aumentam, jogue tudo fora. É isso que está lá? Não, eu sei que tem uns crentes meio de um lado franciscano, assim, que quer dar fim com o irmão, é um direito seu, que eu posso te ajudar se você precisar se livrar de recursos. Eu sei como dá destino, posso te apontar o dedo para muito projeto. Mas não é isso que a Bíblia diz. No Salmo 62:10 está escrito: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Porque errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. E Deus olha para esse assunto com tanta delicadeza e atenção, que ele diz: eu quero que você me dê um. O que ele está dizendo? Eu quero que o tempo todo você mantenha em cima e esse negócio material abaixo, para que ele não concorra com o meu senhorio na sua vida. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, a Bíblia fala algo interessante. Fala de pessoas que sucumbiram correndo atrás de riqueza. Então ele conclui assim. Outro dia um irmão me citou esse versículo distorcendo ele: pastor, já dizia a Bíblia Sagrada que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: não, a Bíblia nunca disse isso. Não, disse sim. Eu falei: aonde? Eu falei: me ajuda aí, o senhor sabe, mas tem um lugar lá que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: não. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Ele olhou para mim e falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é gigante. Por quê? Se o dinheiro é a raiz de todos os males, então eu só vou ter problema se eu tiver dinheiro. Mas se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu posso não ter dinheiro, mas ter o amor ao dinheiro. Então, além de quebrado, falido, eu ainda tenho a raiz de todos os males. É verdade, querido, eu conheço gente que tem muito recurso, mas aquilo não domina o coração dele. Eu conheço gente que não tem nada, mas ainda tem essa encrenca do amor ao dinheiro. O cara está naquele estado mais quebrado que arroz terceiro, se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, e tão endividado que está. E além de não ter nada, ainda tem a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Então, Deus não tem nenhum problema, querido, que você tenha dinheiro, desde que o dinheiro não tenha, você consegue entender a diferença? Então, quando ele diz: se você me honrar nesse assunto, material, financeiro, com as premissas da sua renda, com os seus bens, se você me manter assim e esse negócio aí para baixo, irmão, é uma mensagem poderosa. O livro de Apocalipse diz que no céu as ruas serão de ouro. Teve uma época que eu usava esse texto para dizer: irmão, o céu é muito rico, é tão rico que lá o ouro desvalorizou. Aí os anjos perguntaram: Deus, o que nós vamos fazer com tanto ouro? Ele disse: vai rua para o meu povo andar. Deus começou a falar comigo: ei, você não está entendendo. O livro de Atos, por 3 vezes,
Até o Novo Testamento começando ali com Jesus, você vê que as pessoas traziam contribuição onde? No gasofilácio, que era o cofre das ofertas. Mas por 3 vezes no livro de Atos, você vai ver a Bíblia dizendo que as pessoas traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. Pastor, o que mudou? O que mudou é quando o povo trazia a contribuição, os apóstolos metiam o pé naquilo para dizer que o dinheiro não é senhor, é servo, está debaixo do pé. Quando a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, Deus está passando uma mensagem, aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, só vai servir para ser pisado e desprezado no céu. A glória do céu não é o ouro, a glória do céu é a presença de Deus, é o do Senhor. E nós precisamos entrar num lugar onde as coisas materiais não vai dar como se quer. Entenda que eu não estou falando contra você ter, estou falando contra as coisas terem você. Porque é um lugar, quando isso é dominado no seu coração, é colocado debaixo do seu pé, Deus diz: pô, você está me honrando, eu posso te honrar, sem ter o perigo de te perder. Agora tem uma crentaiada aí hoje, irmão, que se Deus prosperar, Ele perde todo mundo. E Ele te ama mais do que as coisas materiais que você ama, quando dizer, talvez eu nem deixe chegar na sua vida, porque você não tem estrutura nenhuma para lidar com isso. Vamos continuar. Esqueci que é uma festa de aniversário. Vou fazer cara de feliz, né? Billy Graham disse: uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Essa é uma das áreas mais delicadas. Mais delicadas. John Blanchard diz: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa. Deixa eu fazer um comentário aqui. Vocês lembram quando Moisés vai a Faraó com mensagem dizendo: deixa meu povo ir? Moisés, como libertador, é figura, querido, da obra de Cristo por nós. Israelitas sendo libertos figuram nós, um povo de Deus. Aliás, o que Deus diz deles lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, são exatamente as mesmas palavras que Pedro fala a respeito da igreja, em 1 de Pedro 2,9. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido ou de propriedade exclusiva. É a mesma aplicação. Eles são libertos da escravidão do faraó que os tiranizava na noite em que foi celebrada a primeira Páscoa, no momento em que o cordeiro foi imolado e o sangue derramado. Paulo escreve aos Coríntios e diz que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Ele derramou o seu sangue para nos tirar da escravidão de Satanás. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do império, do domínio das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Eu não tenho tempo para explorar, mas há uma simbologia por trás disso. Agora, quando Moisés chega para Faraó e diz: deixa meu povo ir, qual era o propósito da redenção? Ele diz assim: para que me adorem. Quando Deus ofereceu salvação para mim e para você, querido, a ideia não era só a gente escapar da condenação eterna do inferno, era entrar num lugar de intimidade e comunhão com Ele. Você consegue entender isso? Quando a gente chega no Novo Testamento, a mensagem não muda. Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, ele profetiza para que liberte-nos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Agora, quando Moisés chega e diz: libera o povo para me adorar, qual é a primeira reação de Faraó? Não, vamos liberar ninguém. Aí as pragas começam a vir. Quando começam a vir as pragas, ele começa a tentar negociar. O faraó faz 4 contrapropostas para Moisés. Uma delas, quando a coisa começou a ficar pesada, ele diz: para que sair do Egito? Adora aqui mesmo. E Moisés recusa isso. E é lógico que ele recusa, porque a adoração, querido, não é para escravos. A adoração é para livres. O Egito é uma figura do mundo e do lugar de pecado. Ele diz: não tem negócio, aí todo mundo embora. O faraó diz: vai nada. Eles então vamos ver, praga em cima. Aí o faraó diz: então tá bom, pode sair do Egito. Mas ele diz assim: só não vai muito longe. Em outras palavras, fica por perto. Não tem contato. Não vão perder influência sobre vocês. Irmão, quando eu olho para isso, eu penso no que tem acontecido com muitos crentes. Quando o inimigo não consegue te impedir de entrar no lugar da adoração, ele vai tentar corromper ou comprometer a sua adoração para que ela perca a sua eficácia. Jesus, citando Isaías, diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque o princípio foi quebrado, ele dizia: vão me adorar. Os palavras desse negócio não servem para nada. Então, quando o diabo não consegue impedir de adorar, ele tenta anular. Qual é a primeira tentativa? Vão manter o povo no Egito.
Não tem muita gente se convertendo e não quer sair do mundo. É isso que o Egito significa. A adoração dessa pessoa que quer continuar vivendo no mundo tem valor? Claro que não, ele é anulado. Mas quando ele não consegue isso, ele diz, então tá bom, pode até sair, só não vai muito longe. O que ele está dizendo? Pensa que você está livre, mas fica por perto. Essa já é uma proposta mais sutil. Alguém disse que a diferença entre a conversão e a santificação, acho que foi o Wesley, ajuda aí os metodistas. Ele disse que a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do crente. É um outro processo. Alguém disse que tirar o povo do Egito é a parte mais fácil, arrancar o Egito do povo é o desafio. Eles vão manter por perto. Mas aí ele diz, não fica no Egito, não fica por perto. Praga em si, tá bom. Pode ir, não precisa ficar nem no Egito, nem por perto. Aí diz assim, mas quem que vai? Ele diz, como quem que vai? Vai todo mundo. Ele diz, não, os homens podem ir, as mulheres e crianças ficam. Quando o diabo não consegue mais te prender no terreno da santificação, o que ele vai tentar interferir? Família. Mas Deus está atrás de homens que se levantem como Josué para dizer, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Não vai converter um pedaço de nós, não vai adorar o Senhor um pedaço de nós, vai todo mundo, os homens, as mulheres, as crianças, nós vamos como família adorar a Deus. O faraó resiste, mas a praga e diz, então tá bom. Aí vem a quarta e última contraproposta, a última carta que ele tem na mão. Aí diz, mas o rebanho fica. Quando ele fala isso, irmão, pensa no Moisés indignado. Aliás, mais indignado do que nas 3 primeiras. Diz o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Agora vamos pensar. Se na simbologia bíblica Faraó tipifica Satanás, isso é a nossa libertação, envolve nossa adoração a Deus, sabe o que ele está dizendo? Se eu não conseguir te impedir de adorar, eu vou tentar estragar a sua adoração te mantendo no mundo. Se eu não conseguir te manter no mundo, eu te mantenho por perto. Se eu não conseguir te manter por perto, eu impeço você de adorar a Deus em família. Agora ele diz, se eu não conseguir nada disso, na verdade estou disposto a nem mexer com a sua consagração, estou disposto a não mexer com a sua família, desde que eu consiga te impedir de adorar a Deus com seus bens. Você acha mesmo que isso não tem valor? Você acha mesmo que isso não é importante? Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que não é? Então o diabo me falou, não, pastor, essa é a única parte do culto que não é espiritual. Eu falei, quem disse? O anjo de Deus aparece em Cornélio, Atos 10, diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ele está dizendo que suas esmolas são tão espirituais quanto as suas orações. As duas chamam a atenção de Deus do mesmo jeito. Se contribuição não é espiritual, não, sua oração também não é. Nós precisamos entender o que está por trás disso. Agora, voltando, por que honrar o Senhor nessa área? Porque é justamente essa área que talvez tenha sido uma das maiores prisões para muitos de nós. O pastor, o que Deus quer o dinheiro? Não. Tanto que quando você se sujeita a essa área, ele diz que eu te dou muito mais. Eu encho seus celeiros, eu transporto seus lagares, porque ele não quer tirar o que eu e você já temos. Ele quer até acrescentar, desde que isso não se torne um concorrente para ele. Quem está entendendo de mim? Amém. Aqui me dá mais 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Deu. Eu acredito, querido, que o mais importante, e aqui eu quero terminar, não é o que é feito com a oferta. O senhor tem certeza do que está falando? Tem. A gente começou em Malaquias. É um ótimo lugar para a gente gastar um pouquinho de tempo. Deus começa a dizer e confrontar os sacerdotes, dizendo, olha, vocês estão trazendo qualquer tipo de animal. Desde a velha aliança, Deus diz para Moisés que o animal do sacrifício deveria ser um animal perfeito. Vira para o irmão que talvez te dê um presente no final da reunião. Fala para ele, o que nós fazemos para Deus, o terreno da contribuição, deve sempre ser o nosso melhor. Deus disse, vocês vão trazer um animal perfeito. Só que aqui, qual é o protesto de Deus? Deus disse, vocês estão trazendo um animal cego, o manco, o dilacerado. Agora, vamos pensar, querido, a mentalidade da época. Nesse período do Velho Testamento, a adoração não é música ainda. Ela começou a ter um elemento de música a partir de Davi, mas isso ainda não está tão forte. A adoração ainda se expressa por meio do sacrifício de animais.
Agora, vamos pensar junto. O camarada está lá, e a maioria criava os seus animais. O camarada está lá criando, aliás, Deus não disse só que o animal era perfeito, disse a idade que ele deveria ter. Então, quando Deus diz um cordeiro de 1 ano, como é que o cara sabe que tem 1 ano? Se ele criou, senão ele já não sabe mais. Aí o camarada está lá criando, ele tem 2 animalzinhos, vamos mais não, cordeirinho, perfeito. Mas ele tem um outro que é cego ou é manco. Você precisa entender que isso tinha linguagem de adoração na hora do sacrifício, mas era moeda de troca. Um homem tinha suas riquezas na antiguidade medida pelo tanto de gado que tinha. Então, ao mesmo tempo, isso também é dinheiro, é valor material. Aí ele olha para um bichinho, olha para o outro e diz, bom, esse animal perfeito lá no mercado pega mais grana do que esse manquinho ou cego. Então, qual que é interessante vender do lado de fora, fazer dinheiro? Melhor, não o pior. Agora, eu acho que ele pensa, se eu sacrificar para Deus esse bichinho, o que virava o sacrifício? Já parou para pensar nisso? Churrasco. O sacerdote, mano, é um churrasqueiro. O altar tinha grelha e tudo. O que fazia com a carne do animal que era queimada? Eles comiam. Você sabe o que a Bíblia diz que Eucana, o pai de Samuel, fez? Quando a Bíblia diz que ele dava porção dobrada para Ana, a mãe de Samuel, era porção dobrada do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, dizia o dobro para ela. Uma parte era para o sacerdote e a sua família, o restante era para a família do ofertante. Eles comiam churrasco perante o Senhor. Já pensou que glória? Então, vamos pensar em termos práticos, tirando a parte espiritual. Acho que o cara olhava para o bichinho e dizia, vai virar churrasco mesmo. Qual diferença faz? Imagina você comendo agora um pedaço de picanha. Aleluia. Chega até uma visão quando eu falo. Aí você está lá, pega aquele pedaço de picanha, põe na boca, aleluia. Aí você está saboreando ela, você diz, coisa maravilhosa. Você diz assim, pena que o bichinho era cego. Irmão, eu fico tentando imaginar. Eu já tive paladar assim com superpoderes. Uns anos atrás, eu estava escravizado pela Coca-Cola. Eu tinha superpoderes. Eu dizia para qualquer um, me dê um pouco de coca num copo. Eu dou um gole e eu te digo uma embalagem. Não só se ela é vidro ou lata, se é plástico duro, se é plástico mole. Eu dizia, eu não erro nem o tamanho, porque dependendo do tamanho, a intensidade do plástico muda. E a única que não afeta o sabor é o vidro. O metal é menos, mas já afeta e os outros também. Alguém falou outro dia, é de marca. Eu falei, é covardia, até a criança sabe, é de marca. Aí um dia eu estava pregando, dei um exemplo disso. Terminou o culto, fomos jantar na casa do irmão, quando cheguei tinha um monte de gente de volta na mesa. Quando fui chegando, eles foram abrindo. Quando abriram, tinha só um copo na mesa. E dentro do copo, Coca-Cola. Um dos irmãos olhou para mim e disse, agora eu tirateio. Agora nós vamos ver se o que o senhor falou lá é verdade. E todo mundo olhando. Peguei o copo, dei um bolinho. Falei, a Coca é de uma garrafa PET de 2 litros. Falei, mas esse pinguinho de Pepsi Twist Light que o infeliz colocou. Quando eu falei isso, cara, meu Deus, isso é adivinhação. Eu falei, não. Aí brincando, eu dei uma bolinha e falei, adivinhação agora. Olha o código de barra aí. Eu tinha decorado todo, sabe? Era desse nível. Mandei o código de barra, irmão, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Mas, irmão, era esse o nível. Agora, nem com esses superpoderes, a ponto de distinguir a embalagem, eu conseguia saber, irmão, na hora de comer a picanha, se o bichinho era cego ou não. Eu acho que não faz a menor diferença. Agora, se não faz a menor diferença, vai virar churrasco mesmo, por que Deus pediu melhor? Deus não pediu melhor pelo que seria feito com o animal. Deus pediu melhor para que quem entregasse o ofertante fizesse a sua melhor declaração ao Senhor. O propósito da oferta ele não é o que será feito com ela. Entenda, eu não estou desvalorizando o uso disso. Eu acredito que a gente tem que ser muito correto no uso dos recursos. A Bíblia diz que as pessoas ofertavam no ministério de Jesus. Lucas 8, de 1 a 3. Fala de mulheres de alta posição, de muitos bens, que o serviam com seus bens. Só que João 12, 6 diz que Judas, que era o tesoureiro dos 12,
João acusa e diz assim, ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa. Irmão, várias vezes eu falei para Deus, para que falar que isso aconteceu? A gente já tem tanto problema até hoje, e a Bíblia dá conta que o primeiro tesoureiro da história da igreja desviava aqui. Vou dizer para Deus, não ajuda, não ajuda. É impressionante a honestidade com que o próprio Deus trata das coisas. Mas vamos imaginar que você era um judeu daqueles dias que ofertou no ministério de Jesus. Mas pegou um denário, seja lá quando foi, entregou, o dinheiro foi lá para a bolsa, que o Judas está carregando. Chegou a hora que ninguém está olhando, você deu para um lado, para o outro. Meteu a mão ali e tirou logo o centenário, nem aquele que você deu. Você acredita que você deixou de ser abençoado pelo que fez para Deus? Não. Agora nós sabemos o fim de Judas. Dá para ter uma noção de como Deus lida com quem brinca com o que é sagrado. Então não estou fazendo uma apologia à irresponsabilidade com dinheiro de contribuição. Mas eu quero te dizer, querido, que o que importa não é o que vai ser feito. O mais importante é o coração de quem faz. Mesmo que se dê um bom destino, eu acredito que deram um bom destino ao dinheiro de Ananias. Mas ele morreu. A questão, querido, não é o que o dinheiro vai proporcionar depois. O que significa entre você e Deus. A minha intenção aqui hoje não é tentar te convencer a contribuir mais em termos de quantidade, mas a pôr mais seu coração naquilo que você for fazer. Porque se você não vai dar honra, que Deus está dizendo, então para mim não precisa ter nada. Porque nós precisamos entender, Deus não está atrás do recurso. Eu já vi muito pastor pegando meu irmão, chorando. Se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar. As almas vão para o inferno. E só falta ele dizer, a culpa é sua, seu avaliador. Ô irmão, já tive em lugar desse, foi feito apelo, eu já meti a mão no bolso, estava um 10 anos, vamos salvar uma alma e placar nossa consciência. Não deixa de dizer, se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar coisa nenhuma. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Amém. Se você não fizer, levanta outro que faz. Esse negócio, irmão, faz 2000 anos que ninguém nunca conseguiu parar e nem vão conseguir até que Jesus volte. Nenhum de nós tem que fazer isso por peso. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Ele diz, não faça por constrangimento, não faça por necessidade. Por quê? Na cabeça de quem só está pensando no projeto, irmão, então não importa se o dinheiro vem com alegria ou com choro, desde que entra e paga as contas. Para Deus não. Ele diz, se for só porque tem honestidade aqui, se for para você fazer com peso no seu coração, Deus está dizendo, eu prefiro que você não faça. Porque ou você entende o que é me dar honra, ou não precisa dar nada. E mesmo na hora de dar honra, querido, isso não significa ter que competir com ninguém para dar mais. Porque o quanto eu e você vamos fazer, é Deus que sabe se isso é honra ou não. Outro dia um irmão passou perto de mim, no início do meu ministério pastoral, estava no interior do Paraná. Na hora da oferta, eu estava na frente, ele veio descendo, parou do meu lado. Aí ele meteu a mão no bolso, deu uma balançada na calça e eu ouvi o barulho das moedas. Quando eu ouvi o tilintar das moedas, ele falou, hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. Então quando ele falou isso, eu dei um grito, que eu acho que ele quase teve uma parada cardíaca. Glória a Deus! Mas foi um grito daqueles assim, que é isso, pastor? Eu falei, você falou que vai dar oferta da viúva pobre? Ele falou, pois é, moeda. Eu falei, não. A Bíblia diz que ela deu tudo quanto possuía. O mais rico da igreja, um dos mais ricos da cidade. Está dizendo que vai dar tudo? Não. Então só vou dar umas moedinhas. Então mais respeito com a viúva. Você consegue entender a diferença? O dia que Deus falou isso comigo, ele me perguntou qual foi a maior oferta que você já recebeu no seu ministério. Ele estava falando dos livros, não da igreja. Eu lembrei de um irmão. Uma semana antes eu tinha dito para minha esposa, falei, olha, se Deus não fizer isso, me enviando pelo menos esse valor, eu vou mudar essa estratégia de trabalhar sem ganhar dinheiro nos livros. Eu falei, eu quero que você ore, concorda comigo numa terça-noite. Nós oramos, colocamos aquilo diante de Deus. Eu falei, Deus, se você intervir, que eu não aguento mais vivendo vermelho, eu vou entender que isso não é só o socorro de agora, um aval o resto da minha vida, do meu ministério. Mas se o Senhor não fizer também, eu parei. Porque eu preciso ter certeza que o Senhor está nessa coisa louca que você me mandou fazer. Eu e minha esposa oramos junto, nosso querido irmão. No dia seguinte, quarta de manhã, recebo um telefone. O irmão falou, pastor, quando estiver voltando para casa,
do escritório da igreja para casa para almoçar. Passa aqui, passei lá. Ele falou, olha, eu estava conversando com a minha esposa há um tempo, mas de ontem para hoje, Deus me incomodou, perdi os sonhos, virou um consciência, eu tenho que fazer agora. Deus mandou eu te dar uma oferta de tantos mil reais. Ele falou o valor. Quando ele falou, gente, me segue. E além disso, quero bancar mais tantos livros que você vai distribuir de graça só para pastores. Eu falei, para. Nós estamos falando de uma coisa e outra coisa aqui, junto tantos mil reais. Ele falou, é. Eu falei, você pode chamar sua esposa? O escritório dele era do lado da casa, eu posso. Ligou ela para ele. Eu falei, querida, desculpa, eu preciso ouvir da sua boca. Vocês estão de acordo nisso? Nós estamos, pastor. Eu falei, isso não é pouco dinheiro. Ele falou, eu sei, nós estamos de acordo, nossos filhos já são crescidos, eles participaram da decisão. Nós queremos te ajudar. Tenho certeza, sim. Fez o cheque. O cheque é pesado, quanto zero. Deus me perguntou, qual a maior oferta que já recebeu? Eu na hora falei, aquela. O Espírito Santo me disse, você está errado. Eu falei, não. Se alguém tivesse me dado R$1 a mais, eu ia lembrar daquela e dessa outra. Isso nunca aconteceu, foi só aquela vez. Você está errado. E Deus me ajuda a entender. A minha cabeça não claro. O Espírito Santo me fez outra pergunta. Quanto aquele irmão ganha por ano? Eu falei, não sei dizer. Quanto ele ganhou no último negócio, onde ele tirou aquele cheque que ele te deu? Eu falei, bom, só naquele último negócio foram R$2 milhões na época. Deus me disse, faz a proporção do cheque que ele deu pela quantia que ele ganhou. Fui lá, peguei a calculadora, fiz a proporção. Aí o senhor falou comigo, numa época o salário mínimo era R$200. E disse, agora calcula quanto custa R$10 de uma pessoa com um salário mínimo. E muita gente já te deu R$10, tirando de um salário mínimo para te ajudar. Então quando eu fiz a conta, eu tive que fazer umas 3 vezes, eu entrei em choque. Porque os R$10 que essas pessoas ganhavam de salário mínimo, proporcionalmente era muito mais do que aquele cheque. Não estou falando contra aquele irmão, Deus abençoe ele e sua descendência para sempre. Aquele sinal foi muito importante para mim. Mas a partir daquele dia Deus me disse, não diga que ele deu mais. A gente não pode ficar medindo, querido, a quantidade. Nós precisamos entender o que é que isso significa para cada um de nós. Agora, o que Deus quer não é o valor da minha e da sua contribuição, que é a honra. Para terminar, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3. Fala para o irmão ao seu lado, fala, só não esquece daquele meu presente. Outro dia alguém falou para mim, pastor, isso não é apelação? Eu falei, não, é o mais alto nível de apelação, é diferente. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, ele aqui é Jesus, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Sua versão também diz desperdício. Ok. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Essa palavra traduzida murmuravam é bramavam contra ela. A NVI traduziu e a repreendiam severamente. Irmão, vamos pensar junto. Essa mulher não estragou só o perfume. Na minha teologia, a mulher ganhando perfume vale mais do que homem. Ela não estragou só o perfume. Ela estragou um perfume caríssimo. Não deixou aproveitar nem o frasco, que era um vaso de alabastro, que é uma pedra mais fácil de ser trabalhada. Tem uma rigidez um pouco menor. Ela quebrou até o frasco, até o vaso de alabastro. Mas alguém olhou, fez a conta assim rápido, tipo, para vender usado de segunda mão, levantar dinheiro logo. Mais de 300, eu não sei quanto mais 300 está falando, pode ser 315, 330, 350. Mas se fosse mais de 350, teriam dito básico, mas vamos esquecer o mais de 300, vamos fazer a conta pensando em 300 denários. Quanto valia um denário, para você pensar com a mentalidade deles? O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então todo judeu trabalhava 6 dias, descansava o 7º. Quanto ele ganhava por semana? 6 denários.
Todos os 12 meses do ano deles, diferente do nosso calendário, tinha 30 dias exatos. O ano deles tinha 360 dias. Então, vamos calcular aí, 4 sábados por mês. Alguns desses meses da conta daria 5. Até para facilitar a conta, vamos imaginar 5. Botando um feriado, alguma coisa a mais. Eles ganhavam em média 25 a 26 denários. Vamos ficar com 25 para facilitar a conta. 25 denários por mês, 10 meses são 250. Mais 2 meses para fechar o ano são 300 denários. Tenta imaginar que você entregar o salário de um ano inteiro, sem tirar para nada, o pacote todo integral. O que essa mulher fez era no mínimo isso. Aí você entende porque todo mundo está bravo. A turma está dizendo, podia fazer isso, podia vender da Pospoa, podia. Como que a cabeça do povo está processando? Eles só olham para a oferta pensando no que ela poderia ter financiado. Infelizmente, até hoje, isso é o que controla a nossa maneira de pensar sobre a oferta. O que é que ela financia. Aliás, dependendo para que oferta, a gente empolga mais, dependendo do que empolga menos. Eu me lembro do início da nossa igreja, já há pelo menos 10 anos, lá em Curitiba. Isso foi em dezembro de 2005. Fez 10 anos agora em dezembro desse episódio. Nós estamos debaixo de uma chapa quente, um telhadozinho sem força. Verão. A gente tem frio em Curitiba, mas no calor o negócio sabe esquentar. O nosso culto era 6 horas, horário de verão. Nós estamos no equivalente às 5 horas. Irmão, todo mundo suando. Calor. Aí eu venho dar notícia. Falei, irmãos, nós vamos ter que climatizar a igreja para evitar a saída de som. Vamos fazer barulho para os vizinhos. Nem eu ia ser vizinho da minha igreja. Falei, nós temos que dar um jeito nisso. Nós vamos ter que climatizar. Quando me disseram isso, eu fui fazer o levantamento de quanto era o projeto. Eu levei um choque, porque me apresentaram lá o projeto. Falei, vão ser tantos mil reais para climatizar. Mas o meu irmão, estou falando para a igreja, falou para mim, não pensa quantos mil reais que esse negócio é sujo. Falou, pensa quantas pessoas podem te dar R$1.000, considerando até que dá para parcelar junto, porque o senhor vai parcelar o cara falou, eu sou o primeiro. Do lado dele estava um outro dos meus pastores, falou, eu também. Um outro pastor falou, eu também. Eu falei, bom, eu também. Estou contando isso para a igreja. Quando eu comecei a falar desse jeito, um monte começou. Eu também. Eu falei, para, nós resolvemos depois, senão vai virar um leilão agora. E nunca foi tão fácil levantar uma oferta. Agora, cá entre nós, Deus precisa de ar-condicionado na igreja. Se não tiver ar-condicionado, o Espírito Santo não se move. Irmão, a gente não põe ar-condicionado por causa de Deus. Fala sério, a gente põe por causa da gente. Para melhorar o nosso clube. E graças a Deus que tem. Não estou falando contra. Mas na hora de melhorar o clube, de parar de suar debaixo da chapa aqui, todo mundo estava empolgado, meter a mão no bolso. Só que 3 meses depois, chegou o mês de março, eu estou lá com um missionário que estava plantando igreja no interior de Moçambique. O cara veio falar do trabalho. A ideia não era só levantar a oração, era principalmente apoio financeiro. O cara está falando da necessidade do campo, do que precisa, e toda aquela turma que meteu a mão no bolso para ar-condicionado, agora só falta olhar para o lado da subir com quem Deus tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque não é interessante o projeto, assim como botar ar-condicionado no nosso clube. Até a nossa disposição para fazer, ela depende muito do que vai ser feito. O Júnior falou, pastor, eu estou disposto a dar grana aí para pintar a parede, mas só se for da cor que eu escolher. Pode ficar com a sua grana. Porque assim, a gente é muito movido ao que vai ser feito. Agora, essa mulher traz esse negócio e deixa todo mundo desesperado porque eles pensaram em muita coisa que poderia ser feita. E Jesus defende a mulher. Olha comigo aí o versículo 6. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Para o que ele diz? Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha para cá um pouquinho. Salmo 16, já havia profetizado, falando de Jesus, o seu corpo não verá corrupção. Os 3 dias em que Jesus esteve na sepultura antes de ressuscitar, diferente de Lázaro, quando Jesus ressuscita no 4º dia, todo mundo está cheirando mal. O corpo de Jesus não se decompôs.
Jesus está dizendo, essa mulher se antecipou a me ungir para a sepultura. Sabe o que ele está dizendo? Essa mulher viu que nenhum de vocês vê quando o assunto é oferta. Ela me enxergou. Ela viu a oportunidade de fazer algo para mim. Ela não viu projetos, ela viu a minha pessoa. Ela está sendo movida pelo Espírito Santo para um ato profético, ungir meu corpo antes da sepultura, declarando que da mesma forma como esse óleo me cobre, o poder do Espírito Santo vai me cobrir e guardar de corrupção. Agora olha o que Jesus diz no 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu estava falando de Maria de Betânia, de Marta e Lázaro. Onde for pregado o Evangelho no mundo inteiro, você consegue imaginar isso? Jesus está dizendo, em todas as épocas, em todos os lugares onde houver um discípulo meu, todo mundo vai saber que essa mulher existiu. Ele não falou, eu quero que isso seja contado só para ensinar os outros. É mais do que isso, ele diz para a memória dela. Ele imortalizou essa mulher, Maria de Betânia. Irmão, ele não fez isso nem com a sua mãe, com os seus irmãos, nem com os seus dois, mas fez com essa mulher. 1 Samuel 2,30 diz, eu honro aqueles que me honram. Ele tem honrado essa mulher dessa forma, nós precisamos entender que ele se sentiu muito honrado. E a honra, querido, envolveu muita coisa. A partir desse dia ele começa a se hospedar nessa casa em Betânia. Ele opera um milagre como nenhum outro. Ele ressuscitou muitos mortos, mas nenhuma condição de Lázaro. Estava um dia cheirando mal. Por favor, a atenção de Deus é atraída sobre essa casa, sobre essa família. E aqui nós precisamos entender que não há barganha. Essa mulher viu mais do que projeto, ela enxergou o Senhor. E diz para mim, não importa se o uso do dinheiro parece para vocês um desperdício. Ela me deu o que eu quero, a honra. Ela me enxergou. Quem consegue entender isso? Amém. Na hora que Deus está falando isso comigo, eu tive uma visão. Eu nunca mais vou esquecer isso. Hoje alguém falou, pastor, foi uma visão dessas bem nítidas. Eu falei, eu não sei, dali eu falo das visões da minha cabeça. Mas passou um filme dentro da minha cabeça. O tempo da igreja que eu ajudava a pastorear na época em Guarapuava, ele não era tão largo. Talvez se fosse mais largo que isso, pouca coisa, mas ele era muito comprido. É como se tivesse uma filmadora pegando assim na transversal, ali daquela ponta da esquerda por cima, meio que filmando de lado. Eu estou assistindo como se fosse um filme. Eu vejo nossa igreja cheia, como um culto de domingo, cheia. O povo numa adoração assim, quer deixar pequeno pastor feliz, contente, empolgada, apaixonada. E enquanto eu estou assistindo aquilo, é como se tivesse multicanais. Apesar de todo o barulho de todo mundo cantando, eu ouço o que um fala, eu ouço o que o outro, o que um ora, o que o outro. Eu estou enxergando e eu mesmo estou lá dentro da visão. Eu vejo que eu também estou no culto. E é interessante, difícil explicar isso. Eu tenho a percepção de quem está assistindo de fora, mas eu tenho a percepção de quem está dentro. Eu estou percebendo tudo que acontece à minha volta e eu estou percebendo com quem olha de fora, ao mesmo tempo. Eu vejo vindo pelo corredor lá de longe. Da entrada da igreja até a frente, a gente tinha quase 1 metro de inclinação. Eu vejo o cara descendo, literalmente descendo. E ele vem chorando pelo corredor. Eu não sei quem é aquela pessoa, nunca vi nem antes nem depois. Eu brinco que talvez fosse uma ovelha virtual, só da visão. Mas ele vem descendo pelo corredor chorando, pensando, cara quebrantado. Ele dizia, Jesus, eu te amo tanto, tanto, tanto. Ele disse assim, eu te amo mais do que o dinheiro. E eu vou provar. Ele falou, eu te amo mais do que o dinheiro. Aquilo chamou minha atenção. Não pelo interesse do dinheiro. Você lembra que a gente ia parar um projeto de construção. Quando ele disse, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar dentro de mim. Eu estou prova mesmo. Eu fiquei descendo, chorando. Quando ele passa perto de mim, que estou na primeira fileira, eu estou lá dentro, ouço ele dizendo de novo, Jesus, eu te amo tanto, 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 mais do que o dinheiro, eu vou provar. E eu dentro da visão, para minha mão, prova, só vou dizer, duvido. Então ele vem e se ajoelha lá na frente. E ele está lá chorando, quebrantado. Diz, Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão, todos os anos, não sei explicar se aquilo é um blazer, uma jaqueta. Enfia a mão no bolso lá dentro, chega o maço. Grosso assim, uns 2 dedos meus, quase 3 de alguns de vocês. Só daquela nota azulzinha de 100. Olha aquela que aparece mais no cartaz do banco do que na mão da gente. Eu brinco que tem gente, até hoje, acho que o homem não foi para a lua mesmo. Tem gente que acha que a nota de 100 não existe. Tira um maço daquele e joga no chão. Irmão, aquele joga. Eu que olho atrás na visão, começo da glória. Minha cabeça de empreendedor, de administrador dispara. Quantos centímetros tem um maço? Quantos milímetros tem uma nota? Quantas dessas cabe aí vezes 100? Eu não consigo, eu começo a glorificar Deus.
Mas ele respondeu nossas orações. O cara está, eu te amando, eu vou provar, enfia a mão no bolso, não sai outro maço daquele e joga em cima do primeiro. Se o primeiro estava dando glória, estou alternando aleluia com o segundo. Ele está chorando, Jesus te ama, Padre do dinheiro, eu vou provar. Irmão, não sei de onde são o terceiro maço. Se o terceiro maço, já estou glorificando de pé, falando em línguas, tocando na minha cabeça aquela música da pastora Ludmila. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Nós vamos terminar a construção toda. Esse cara enfia a mão no bolso da calça, tinha um frasquinho, sem copo. Ele abre o vidro, né, jogar um líquido em cima da nota. Eu vou colocar na visão, sinto o cheiro de álcool. Um encontro de libertação, Zé Felipe pegou ninguém, mas tá feliz no álcool. Enfia a mão no outro bolso, tinha uma caixa de fósforo. Ele tira um palito e diz, eu te amo antes de dinheiro, eu vou para o essa altura do campeonato já caiu a ficha. Dinheiro de papel, álcool, fósforo, amo antes de dinheiro, vou provar. Sabe como termina essa visão? Eu que estou lá dentro da visão atrás dele, eu voei no pescoço dele. Voei de nós dois sair rolando. Nós estamos rolando ali e eu estou gritando, sai dele, em nome de Jesus. Foi cômico desse jeito, a visão sumiu nesse ponto. Por que eu estou contando a visão? Porque quando eu estava lendo o texto, eu pensei, esses discípulos de Jesus eram um bando de carnal para ficar falando mal da mulher. A gente é fácil para julgar os outros. O Espírito Santo falou no meu coração, se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Não, eu não. Quem tem essa mania que nem beleza, eu não. Ele me disse, se você estivesse lá, teria feito o mesmo. Não. Eu não sei de onde a gente tira teimosia, discutir com Deus, ele está sempre certo. Quando eu dei o terceiro, eu não fui que veio essa visão. Quando a visão terminou, eu ouvi de novo a voz. Se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Porque eu entendi que a visão foi a visão contemporânea, contextualizada do que aconteceu nesse texto. O que essa mulher fez, que foi parecido com queimar dinheiro hoje. Foi um desperdício. Só não sai por aí dizendo, pastor Luciano, isso é uma nova modalidade de oferta, que é queimar dinheiro. Porque você vai ver o Elias no seu pescoço. Mas naquele momento, Deus começou a me fazer entender algo mais importante do que o que será feito com o dinheiro. É a nossa capacidade de enxergar não projetos, mas a pessoa dele para ser honrada. Você entende o que eu estou dizendo? Quero que você feche seus olhos no instante. Eu pedi ao pastor Elias se a gente pudesse deixar a oferta para o fim. Não para tentar arrecadar mais. Eu falo isso com temor do Senhor. Mas para tentar te ajudar a fazer, talvez você já faria, mas para te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo. Mas antes de ofertar, eu gostaria que nós orássemos. Porque talvez a gente precisa não só consertar algumas coisas com Deus, talvez a gente precise se arrepender. Porque alguns de nós, na hora da contribuição, a gente chega a fazer isso com dor, com indisposição. Alguns de nós, às vezes, fazemos por medo de não ser abençoado, medo de ser julgado. Alguns de nós fazemos por interesse. Não, se é para ser abençoado, eu até invisto. E a essência, querido, entenda, eu não estou tentando mudar o quanto você fará, seja hoje ou daqui para frente. Mas eu espero que o entendimento desse ensino hoje te ajude em relação ao como você fará. Espírito Santo, se você não abrir os nossos olhos, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós precisamos de mais do que isso. Nós queremos nos arrepender. Em primeiro lugar, Deus, como liderança. Porque muitas vezes encorajamos a contribuição, apenas focando nos projetos. E quando fazemos isso, roubamos o centro de tudo, que é a sua pessoa, a adoração que lhe é devida. E roubamos das próprias pessoas a verdadeira possibilidade de ser abençoado. Quando de fato te damos honra e te colocamos num lugar maior. Deus, eu sei que o Senhor tem colocado desafios diante dessa igreja. Eu sei que os recursos serão necessários, mas eu sei também que eles virão a seu tempo. Mas eu oro que a nossa motivação não seja apenas aqui.